Vamos lá. Irene, a Irene é psicóloga, né? Especialista, pós-graduada, enfim, eu poderia dizer um monte de coisa aqui importante da Irene, mas uma coisa que é muito legal da Irene é o fato dela trabalhar especificamente com avaliação psicológica. É alguém que já trabalha há muitos anos com isso, é autora de testes psicológicos, autora de livros, capítulos e de materiais diversos em pesquisa com a Irene, né? Sem mais delongas, Irene, agora a palavra é com você, viu? Boa tarde, minha amiga. Boa tarde a todos. Obrigada, Ivan, você sempre querido e sempre exagerando aí nos elogios. Nós somos uma equipe, né, de parceiros, temos a Silvia aqui hoje com a gente, né, junto comigo, né, e outras pessoas que são parceiras aí ao longo desse tempo que a gente vem batalhando aí dentro da avaliação psicológica, desenvolvendo instrumentos, enfim, e hoje a gente está junto de novo, né, com o Ingo, a Denise, a Sandra, a Gabriela, na editora Nila Press, retomando, né, o trabalho que a gente já vem fazendo aí há bastante tempo, tá? Então, hoje eu vou estar aqui junto com vocês, agradeço a presença de todo mundo aí, quer dizer, a participação, e a gente vai estar aí falando um pouquinho, depois de uma semana aí de eventos, né, de alguns dias, né, em que os autores tiveram a possibilidade de falar sobre os instrumentos, o Memorei e a bateria Rotas de Atenção. Tivemos também o lançamento do baralho da Silvia, que é o baralho das habilidades socioemocionais. Tivemos o lançamento do livro, né, de psicometria, de conceitos e análises estatísticas, do Luiz Anunciação. Tivemos a participação do Douglas Vilhena, que falou um pouquinho sobre um novo teste, né, de leitura aí que vem por aí. Tivemos a participação da Ana Portugal também, falando sobre os aspectos da memória e aspectos atencionais sobre a perspectiva neuropsicológica. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da correção, né, dos testes Memorei e bateria Rotas de Atenção, mas não da correção manual, que é possível fazer, claro, né, utilizando aí o gabarito, como o Ivan e o Roberto já mostraram nas falas anteriores, aí nos dias anteriores, mas eu vou falar um pouquinho da plataforma de correção web que a Nila desenvolveu para os 2 testes, e também de um recurso aí inovador, né, que eu acredito que nenhum outro teste, né, dentro do segmento de testes psicológicos, acho que nenhum outro teste tem esse recurso que a Nila acabou desenvolvendo aí para o teste Memorei especificamente, tá? Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, e quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, mas ao final a gente pode abrir aí. Eu fiz uma apresentação bem didática, tá? Que é do jeito que eu gosto, né? Bem professor, né, Ivan Rabelo? Né? Nosso jeitinho aí de ser nas apresentações, mas é mais para facilitar mesmo a visualização, tá bom? Então, vamos lá. A gente fica com os seus olhos aqui. Tá bom. Ops, cadê? Ih, tá sumindo, peraí. Sem problemas, minha amiga. Só um minutinho. É sempre assim, né? A lei de Murphy, né? A gente testou, estava tudo bem. Tava tudo bem. É só para dar uma emoção. Sim. Eita. Cadê a janelinha? Ivan, vai daí. Ah, é? Resolveu falhar. Vamos lá. Sem problemas, ó. Então, gente, eu vou compartilhar aqui.
Mas não tem problema, Irene, que é bom que você continua com a sua visão. Aí você vai me falando quando você desejar que a gente pule aqui. Tá bom? Tá bom. Então, como eu falei, a gente vai falar da correção online, né, dessa plataforma que foi desenvolvida. E aí, explicar para vocês que é uma plataforma, é uma cortesia, né, que é oferecida na aquisição dos blocos de folhas de resposta. Então, isso é muito importante. Acho que muita gente ainda não sabe que essas licenças não são pagas, quer dizer, o psicólogo não paga nada adicional para ter à disposição essas licenças. E aí eu fiz essa tabelinha aqui para facilitar a visualização e as quantidades que cada um tem direito, né, cada teste oferece. No caso da aquisição do kit do Memorê, né, o kit Memorê ele contém 2 blocos, né, na hora que você compra o kit, com 25 folhas cada kit. Desculpa, cada bloco. Então, no caso, a quantidade de licenças disponíveis é 50 licenças de correção. No caso da bateria Rotas de Atenção, o kit contém um bloco de avaliação da atenção concentrada, um bloco da atenção dividida e um bloco da atenção alternada. Então, consequentemente, quem adquire o kit vai receber 25 licenças da rota A, 25 da rota C e 25 da rota D, tá? E aí, quem fizer a aquisição avulsa, né, dos blocos avulsos, também vai receber a quantidade de 25 licenças de correção online, tá? Então, vamos seguindo. Ivan, por favor. E como a gente faz para obter as licenças? Bom, comprando, né, o material, comprando ou Memorê ou notas, né, ou bloco de resposta, ou o kit, e a compra pode ser feita no site da editora, né, da editora Nila, ou nas revendas aí parceiras, que tem aí pelo Brasil afora, e no ato da compra, o psicólogo ele já vai deixar ali as informações, os dados cadastrais dele, para que seja elaborado um cadastro, e posteriormente ele vai receber por e-mail um login e uma senha, tá? Então, com esse login e essa senha, ele vai conseguir acessar a plataforma, ou pela web, né, para fazer a correção via web, ou, no caso do Memorê, via aplicativo, que a gente vai falar daqui a pouquinho já, tá? Então, se for o acesso via plataforma, via web, o endereço é painel, que vai ser digitado, né? painel.nilapress.com.br, ou acessando pelo site da Nila, clicando no ícone acessar painel, e na sequência vai aparecer a tela para ser inserido o login e a senha. Então, aqui vem a tela principal, né, que é a tela com algumas instruções do que é a plataforma, né, qual é a intenção, qual é o objetivo da plataforma, de oferecer essa disponibilidade, né, de licenças, de fazer a correção pela internet, pela web, e informações técnicas, tanto para acessar o site, como para utilizar o aplicativo, né, que por enquanto é só no Android, mas que estamos aí, né, tentando fazer também, disponibilizar também o aplicativo para o sistema iOS, né. Então, clicar no acessar o painel, né, do psicólogo, aí inserir o login e senha, que o psicólogo já recebeu, né, por e-mail, e aqui, então, tem a página principal do psicólogo. É nessa página que o psicólogo vai visualizar as licenças que ele possui, né, as licenças que foram utilizadas e as que estão disponíveis ainda, no total e também por rota, por teste, né, que o Ivan já passou aí, mas lá atrás vocês conseguiram visualizar. Além disso, na lateral, obrigada, na lateral aqui, né, tem a parte do menu, que o psicólogo ele pode, né, alterar a senha e ter outras informações aqui, baixar manual de utilização do sistema, né, baixar um tutorial que a gente tem da bateria, nós vamos falar um pouquinho aí mais para frente, mas todas essas possibilidades ele consegue
navegando, né, na sua página principal. Agora sim, se ele quiser clicar para utilizar uma licença, ele vai escolher, né, se ele quer utilizar a licença do Memorê ou de alguma das rotas, né, vai clicar em ações, e na sequência, então, vai aparecer a ficha de cadastro, Ivan, para ele inserir os dados do candidato que ele está avaliando. A ficha, ela vai ser idêntica, né, à folha de resposta. Então, o candidato, né, o respondente, ele já preencheu essas informações, e aí é só transcrever para essa página os dados desse candidato, né. É possível ainda nessa fase, né, na fase de preenchimento, a opção de qual tabela você quer visualizar esse primeiro resultado. Então, no caso do Memorê, ele possui tabela por normas gerais, por CNH, por faixa etária e por escolaridade. Então, aqui, já nesse momento, né, no momento do preenchimento, o psicólogo ele já pode fazer a escolha de qual tabela ele quer visualizar o resultado, né, qual vai ser a tabela que ele vai entender ou classificar o resultado desse respondente. A próxima etapa, ele vai clicar em etapa 2 de respostas, né, e aqui existe esse diferencial para no caso do teste de Memorê, para apuração de resultados. Ou você pode fazer a digitação das respostas, ou fazer a leitura automática, né, aplicativo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Se for a opção de digitar as respostas, né, de fazer a leitura manual, ele vai clicar aqui nessa opção, e na página seguinte, ele vai transpor as respostas que o respondente assinalou na folha de respostas. Pode ir. Vai aparecer essa página que é idêntica à folha de respostas, né? Então, ele vai assinalar aqui as mesmas respostas que foram assinaladas lá pelo respondente, tá? Então, ele preenche aquela folha, vem aqui um aviso para ele verificar se a folha está preenchida corretamente, se existe alguma coisa que deixou de ser preenchida ou que deixou de ser informada, vai clicar em apurar resultados, se tiver tudo ok, e aí na sequência vai aparecer então, como a mágica, né, o relatório já apurado. Então, esse é a facilidade de utilização da correção online de testes, né? É que o psicólogo, ele pode dispor do tempo dele para fazer análise qualitativa dos resultados. Então, ele vai diminuir, né, o tempo que ele usaria para ficar fazendo os cálculos, utilizando fórmulas, enfim, e buscando as tabelas correspondentes, e o próprio sistema, ele já faz toda essa apuração automaticamente. Então, aqui, no caso, nesse relatório do Memorê, ele traz a pontuação bruta e ele traz a respectiva classificação, né, o percentil e a classificação referente a essa pontuação aqui de 12, que foi a pontuação bruta deste candidato no teste de memória, pela tabela de normas gerais, tá? Então, ele obteve um percentil 60, correspondendo à classificação média. Logo na sequência no relatório, o psicólogo vai conseguir visualizar graficamente esse resultado, então aqui só está mostrando, né, pela diferenciação das cores, a posição desse candidato que obteve a classificação média, né, com esse percentil 60, pela tabela geral, e na sequência ele vai ter a síntese interpretativa, ou seja, a descrição desse resultado aqui, o que significa essa posição de 60, né, nessa interpretação, né? Frisando que essa síntese interpretativa não substitui o relatório, o laudo final do psicólogo, tá, gente? Isso aqui vai auxiliar de forma muito boa, né, com esses elementos todos, a montagem do relatório final, do laudo final do psicólogo. E aí, uma outra possibilidade, o psicólogo, ele pode escolher, ele fez a escolha ali da tabela, de olhar o resultado pela tabela geral, mas ele também pode verificar as demais tabelas. Então, ele quer saber como que esse candidato se saiu na tabela por faixa etária, por exemplo, ou na tabela de CNH, ou a de
escolaridade, então ele pode fazer alteração, né, de outras opções de tabela, e o sistema vai fazer novamente a apuração daquela pontuação bruta, né, fazendo a correspondência com o percentil e com a classificação da posição desse percentil comparado com a amostra dessa tabela escolhida, tá? Da mesma forma, vai aparecer a síntese gráfica, né, a demonstração gráfica desse novo relatório, e também a síntese interpretativa. E um plus a mais que foi conseguido, e que essa me parece que é o maior diferencial aí da Nilapress, é que além dessas opções, né, dos relatórios serem conseguidos pelas várias tabelas, né, que o material oferece, né, ainda é possível obter uma síntese pela visão neuropsicológica dos aspectos ligados à memória. Então, essa síntese vai auxiliar ainda mais o profissional a fazer uma análise qualitativa, né, desse candidato, em conjunto com as demais ferramentas e com as demais técnicas que foram utilizadas nessa avaliação. Então, essa síntese neuropsicológica é uma coisa inédita também, que a Nilapress oferece como um plus, né, como uma opção a mais para a elaboração de um bom relatório, né, de um relatório mais consistente, também sobre o aspecto neuropsicológico. Bom, isso aqui é até a opção pela digitação manual das respostas. Agora vamos falar, né, desse outro sistema inovador, que é o sistema de leitura, né, da folha de respostas via aplicativo, que é o que, de fato, a Nilapress conseguiu desenvolver para esse produto, para o Memorê. Então, pode passar. É o aplicativo que pode ser baixado no Google Play, né, pela busca de Nilapress, entre aspas. Então, baixa o aplicativo, insere o login e senha no próprio celular. Então, tem aqui a visão, eu trouxe aqui a fotinha do celular, de como vai aparecer. E aí, o psicólogo pode fazer a leitura da folha de respostas, que já foi preenchida previamente, né, pelo candidato. Ele vai direcionar a câmera para a folha de respostas, a câmera vai captar a posição desses quadrantes aqui, que também estão na folha de resposta, e a hora que houver boa visualização, né, como está mostrado aqui nessa outra imagem, o psicólogo vai poder dizer se ele está bom, aquela imagem se ficou adequada, ou ele pode tentar novamente até que a câmera faça uma boa captação, né, da folha, e ele pode dar ok, e aí vai para a página seguinte, para a sequência, ou ele pode aceitar e corrigir mais tarde. Então, ele também tem essa opção de guardar essa imagem aí no sistema, né, no aplicativo, e corrigir posteriormente. Bom, se ele seguir pode seguir, se ele conseguir fazer uma boa imagem, né, ter uma boa imagem dessa folha, ele pode fazer a correção na sequência, né? Se o candidato dele já estiver aqui selecionado nessa relação, ele pode escolher, clicar sobre o nome do candidato e vincular aquela imagem, né, aquela que acabou de ser captada da folha de respostas, ele vai vincular ao nome que já foi previamente selecionado, já foi previamente cadastrado, que é o que está aqui, essa mensagem, né? É possível você fazer antes, né, previamente, o cadastro de todos os respondentes, ou de todas as pessoas que serão avaliadas naquele dia, por exemplo, numa clínica de trânsito, né? A pessoa vai avaliar 10 pessoas, então ela pode fazer previamente o cadastro, preencher aquela folha de cadastro dos 10 candidatos, deixar lá, não passar para a etapa seguinte, e quando ele fizer a captação da leitura, né, pelo aplicativo, aí ele vai vinculando essa imagem a cada nome que já foi cadastrado previamente, tá? Então,
também uma outra maneira de simplificar. Caso ele não tenha feito, né, o cadastro previamente, ele captou a imagem lá da folha de respostas, aí ele vem aqui, tem a opção aqui, o respondente ainda não foi preenchido, desejo preencher agora. Então, é possível fazer o preenchimento do cadastro, né, dos dados cadastrais desse candidato, e seguir com a captura, né, da folha, e seguir na apuração dos resultados, como foi na via web, pela via web, tá? Então, daqui para frente, os passos são similares, é possível visualizar o relatório, é possível alterar, né, o relatório de acordo com a opção de tabela, como a gente viu agora há pouco. Então, essas sequências são as mesmas, né, pela correção via web. O que agora, acho que agora ele já pulou. Volta um pouquinho, Ivan, que nós já estamos no Rotas. Agora eu vou falar um pouquinho do Rotas. O que eu estava falando, gente, não sei se ficou confuso, é que no Memorei existem as duas opções, a correção via web, né, e a correção pelo aplicativo. Então, até aquela etapa que eu mostrei, usando o aplicativo, é capturar e selecionar o candidato que já foi cadastrado previamente. Dali para frente, é similar, né, as etapas são similares ao que a gente apresentou ali pela via web. Agora, eu vou falar um pouquinho da aplicação do teste bateria de rotas de atenção. Então, naquela primeira página inicial lá, você visualiza também a quantidade de licenças disponíveis. Para utilizar uma licença, clica sobre a rota, né, que você deseja utilizar nesse momento. Vai abrir, na sequência, a página de cadastro, né, que é a próxima. Pode passar. Uma coisa interessante que o sistema já faz, se esse candidato já foi cadastrado, se ele já passou por outro teste, já foi testado pelo Memorei, eventualmente, ou por outra rota, vai aparecer aqui que o candidato já está cadastrado e não precisa preencher novamente os dados. Então, o sistema traz os dados desse candidato que já foi cadastrado. E, na sequência, você vai, utilizando o gabarito, né, vai assinalar aqui a quantidade de acertos, a quantidade de erros e a quantidade de omissões, no caso aqui para o rota C. Se, eventualmente, você vai aplicar só uma rota, que isso é possível, né, utilizar apenas uma rota, você já vai direto para apurar resultados, nessa abinha aqui de baixo. Se o psicólogo vai usar as 3 rotas, então vai abrir essa aba do rota D e depois do rota A, vai inserir a quantidade de acertos, a quantidade de erros e a quantidade de omissões e vai clicar em apurar resultados. Na sequência, vai aparecer novamente o lembrete, né, para o psicólogo conferir, verificar se todos os dados foram preenchidos, né, todas as informações. Vai clicar em apurar resultados, se tiver tudo correto, e aí a mágica novamente, né. O sistema vai apurar, trazendo aqui, mostrando novamente a quantidade de erros, de acertos e de omissões, trazendo a pontuação bruta, né, desse resultado, e fazendo a localização do percentil dessa pontuação bruta, transformando em percentil, e a classificação correspondente a esse resultado. Se foi aplicado só uma rota, ele vai ficar só com esse resultado, vai mostrar a síntese gráfica, e na sequência a síntese do resultado, que é a descrição, né, de que significa, né, essa classificação dentro da tabela que foi escolhida, né? A comparação desse resultado, desse respondente, comparado com os outros sujeitos que responderam a esse mesmo teste. Caso você aplique as 3 rotas, vai aparecer o resultado de todas elas. A próxima tela, aqui, vai aparecer, vocês estão vendo? O resultado da rota C, pela tabela de norma geral, né, norma total, o percentil e a classificação correspondente da rota C, percentil e classificação do rota D, e percentil e classificação do rota A. Quando aplicadas as 3 rotas,
a gente tem um índice, né, geral de atenção, né, que é o MGA, e também vai mostrar a classificação desse total geral aí, em termos de percentil e em termos da classificação. A tabela escolhida vai ser representada aqui nessa síntese gráfica, sempre, né, de acordo com os resultados das 3 rotas e também dessa medida geral de atenção. E a síntese gráfica, a síntese de resultados também vem na sequência, falando, né, explicando o percentil e a classificação de cada uma obtida em cada uma das rotas, tá? No caso do rotas também é possível você alterar a síntese, né, visualizar a síntese de uma única bateria específica, né, por exemplo, eu quero visualizar somente a rota A, qual é a síntese desse resultado somente na rota A ou em cada uma das rotas. E é possível também visualizar a síntese neuropsicológica, que também no Rotas nós estamos oferecendo, né, a ANIL oferece essa síntese pela perspectiva neuropsicológica, avaliando, analisando os aspectos atencionais nessa perspectiva neuropsicológica, tá? Então, na sequência, vem também a síntese daí. Pode seguir, pode mudar. Tá? Então, aqui tem a síntese, que vai ser de grande ajuda, como eu disse no memorê, também para substanciar, né, para enriquecer o laudo do psicólogo, quando ele for produzir o seu laudo final, e também vai ser útil para uma decisão, para uma tomada de decisão, no caso de outros tipos de avaliações, né, não só no contexto do trânsito, mas em porte de arma, e em outros contextos. Por sinal, a bateria rotas de atenção, ela possui, além das tabelas que já são, né, normalmente encontradas nos outros testes, né, a tabela de escala geral, né, de normas gerais, tabela por escolaridade, eventualmente por idade, né, que também tem, ainda possui tabelas específicas para a área do trânsito, de primeira habilitação, mudança de categoria para profissionais e uma tabela para porte de arma. Então, o Rotas, ele tem esse diferencial em termos de tabela também, tá? Das tabelas que ele propõe. Bom, a plataforma ainda possibilita, como eu falei agora há pouco, né, ao psicólogo, lá na página inicial dele, ele pode visualizar, né, o manual de utilização, se ele esqueceu alguma informação de como ele pode utilizar melhor a plataforma, né? Tem também um tutorial, né, da bateria Rotas, de utilização da bateria Rotas. Ele pode abrir, imprimir, enfim. E tem um termo de consentimento, que é aquela possibilidade do psicólogo autorizar, se ele já possui uma autorização prévia, né, do candidato, do respondente, de utilizar os dados em futuros estudos de né, que são aplicados, né, em todos os testes que são, inclusive, sugeridos pelo próprio Conselho Federal de Psicologia, né, que se faça por determinados períodos, né, depois de determinados períodos, a atualização dos testes. Então, a utilização desses dados, né, já que foram autorizados, podem ser utilizados ainda no futuro para essas atualizações, né, estudos de validade e outros estudos, e estudos de normas, inclusive. Bom, só para finalizar, as vantagens de se utilizar, né, o sistema de correção online, ele garante, né, a correta apuração e a busca de tabelas, porque às vezes a gente ali no dia a dia, né, pode fazer um cálculo equivocado, ou olhar uma tabela ali fora da linha, a gente viu que a pontuação bruta foi uma, mas aí a gente acabou buscando um outro percentil que não era o correto, enfim. Então, a correção online, ela tem essa garantia, né, da busca correta
dessas informações, ela possibilita, né, que o psicólogo acesse de qualquer lugar os resultados, né, ou os testes que ele já aplicou, e principalmente para comparações, né, futuras. Então, por exemplo, se ele fez a avaliação de um candidato e daqui a 6 meses ele vai aplicar novamente o teste, ele pode buscar lá o relatório anterior e fazer a comparação, se houve alguma alteração, em que ponto isso foi alterado. Tem a possibilidade de imprimir, de salvar relatório PDF na sua máquina, no pendrive, enfim, e a garantia do sigilo, né, porque só ele, o próprio psicólogo, vai ter acesso a todos esses dados, a todas essas informações, porque ele recebeu um login e uma senha que são individuais e intransferíveis. Então, além da gente ter, né, toda a garantia, esse sigilo dentro da própria plataforma. Então, são várias as vantagens, né, e além de facilitar a vida, né, vamos combinar que psicólogo não é muito bom em conta, né, a gente é melhor em outras coisas, né, faz outras coisas, as análises, enfim, tem toda uma gama aí de trabalho mais importante, que é essa parte de emitir os relatórios, né, para finalizar os laudos, do que ficar fazendo cálculo. Então, é isso, obrigada, e qualquer dúvida, estamos aqui, vamos abrir para perguntas. Eu acho que foi muito rápido, mas enfim, é do tempo, acho que não excedi o tempo, né, Ivan? Fiquei dentro do... Eu compartilho dessa sua angústia, minha amiga. Sempre o tempo é muito pouco, gente. Tempo de falar tudo que a gente precisa, não é? Então, a gente dá uma aceleradinha aí para caber tudo. Obrigada. Minha amiga, mas maravilhoso. É a lei do Smurf mesmo, né? Não é possível, porque estava funcionando até 5 minutos antes da gente entrar. A gente testou aqui. Nossa. Não se preocupa. Mas obrigada pela... Vamos lá. Vamos abrir agora para o nosso bate-papo aqui também, fazer algumas perguntas, colocações, quem desejar. E também aproveitando só para lembrar que daqui a pouquinho, quando a gente terminar esse bate-papo, a gente vai fazer aqui um sorteio para quem estiver aqui na sala com a gente, né? Para conhecer os materiais da editora. Ô, Irene, então eu vou começar puxando um papo aqui contigo, né? E vou combinar com vocês, quem quiser... fazer algum comentário, pode ser pelo chat, pode ser abrindo o microfone também, fique à vontade, tá bom, gente? Então, Irene, para começar, eu vou pegar de trás para frente, eu vou fazer um provocador aqui, né? E, gente, eu não combinei essa pergunta com a Irene, tá? Uhum. Vai me colocar em saia. Eu tinha combinado com a Irene umas perguntas lá no dia da minha apresentação, mas agora nem combinei, Irene. Ô, Irene, você trouxe no último slide algumas vantagens, né, do uso de plataforma de correção, né, de testes, muito bem colocado ali, acho que os pontos centrais, né, da colaboração. Mas, Irene, como uma possibilidade de uma crítica, né, não especificamente da nossa plataforma, mas, assim, de uma maneira geral, qual pode ser uma desvantagem, assim, ou um risco também do uso indiscriminado ou sem cuidado de uma correção informatizada? Você consegue pensar numa ideia para a gente? Eu acho que o risco é exatamente isso, é você abrir ou deixar passar, chegar em outras mãos que não de quem realmente entende, né, o que é da categoria, dados de candidatos ou de resultados, né, que podem comprometer toda a avaliação. Então, acho que esse é um principal risco, né, que eu vejo, de você não tomar esse cuidado, esse devido cuidado, porque a gente está oferecendo, né, essa possibilidade dessas questões ficarem em sigilo mesmo, e ficarem guardados, né, ali na plataforma, para que outras pessoas não tenham acesso. Então, eu acho que é muito arriscado, né, por exemplo... eu já ouvi alguém falar, pessoas, não aqui agora, na situação da Libra, mas em outros momentos. Em geral, né? Eu posso compartilhar o meu login, a senha, para minha colega utilizar? Olha,
É melhor não, porque ela vai ter acesso a tanto às suas licenças que não foram utilizadas, mas também aquele material que já foi utilizado, né? Aos candidatos que você já utilizou, já aplicou os testes. Então, esses resultados vão ficar disponíveis. E vamos supor, essa pessoa, ela estava abrindo, estava olhando ali um relatório, aí apareceu um telefonema, ela foi olhar e deixou aberto ali o computador, a tela do celular, enfim, e esse dado ficou ali disponível. Então, são esses cuidados que a gente tenta mostrar, né, que o psicólogo deve ter ao utilizar não só a plataforma, né, mas também os próprios formulários, né, as folhas de respostas e tudo mais, né, deixar esse material sempre com difícil acesso ou sem o acesso de pessoas que não façam parte ali do cotidiano, da mesma, que não sejam psicólogos, ou que sejam estranhas ao trabalho, tá? Sim. Eu acho que eu vejo que é o principal risco, no caso. Né? Legal, isso. Olha, a gente tem também aqui a colega, a Cris Pellini, querida, está aqui com a gente acompanhando, e aí a Cris deixou no chat um apontamento muito importante, né, que a gente começa a encontrar, por exemplo, no Memorê, né, tabelas para essa população de porte de arma, a gente vai encontrar, né, estudos com policiais, estou complementando aqui, tá, Cris? No manual também, a gente vai encontrar com profissionais que atuam em situação de risco, né, e que inclusive tem o porte também, como no caso de militares, policiais, né. Então, muito legal a Cris trazendo aqui da importância de ter tabelas específicas para alguns contextos, né? Também, a Janaína concorda, diz que é muito importante, diz que já está com Memorê também, ela e uma colega, e elas estão estudando juntas, né? Eu quero, então, aproveitar para puxar uma pergunta. Irene, qual que é a importância do psicólogo estudar o manual do teste, né? Antes de fazer uso, por exemplo, da ferramenta? Nossa, é essencial, né, Ivan? Porque o manual, ele contém todas as explicações referente àquele instrumento. E ele vai além, né? Todos, pelo menos os manuais da Nila, né? E dos nossos, que nós já trabalhamos juntos aí, né? Em outros manuais, a gente traz uma fundamentação teórica, que é o que vai embasar, na verdade, a classificação, né? A utilização desse teste. Então, é muito importante saber qual é qual é a teoria que embasa, né? Uma classificação, qual seja ela qual for, e além disso, traz ali todas as instruções para aplicar, de como é a maneira correta de se utilizar, né? Quais as informações que devem ser passadas para o respondente, essa uniformidade, né, que deve ser aplicada também nas situações de aplicação, né? Você passar sempre da mesma maneira as instruções, né, as orientações para o candidato, né, os candidatos resolverem as questões, né? Isso. Então, é essencial, para mim, eu acho que o ponto essencial é ler o manual de cada teste, tirar as dúvidas antes e depois partir para a prática. Aí sim você vai ter um ótimo uso, vai conseguir fazer um ótimo uso do material. Muito, muito bom, Irene, muito legal. Tem uma colega também passando. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, colaborar também, pode abrir o microfone, tá? E eu vou lendo o bate-papo aqui de vocês, tá bom? Vamos lá. Olha, uma colega, Rose, tá colocando aqui. Qual a sugestão no caso de ministrar aula do instrumento em um curso de psicologia do trânsito e aperfeiçoamento em avaliação psicológica do interior de São Paulo, né? Eu acho que eu vou responder. Pode, Irene? Olha, claro, por favor, fica à vontade. Você tomar uma água aí, a gente vai trocando aqui. Vai lá. Rosemeire, muito importante, a Nila, ela tomou uma decisão porque nós tínhamos uma preocupação muito forte em nenhum momento quebrar ou atrapalhar ou descumprir algum aspecto técnico ou ético, né, proposto na nossa profissão.
Então, quando a gente desenvolveu cursos, né, Irene, do Memorei, da bateria rotas, a todo momento nós tivemos uma preocupação de não divulgarmos os estímulos originais do teste, os gabaritos, crivos de correção. O que a gente pensou como uma forma de continuar contribuindo, né, no meio dessa pandemia, que a gente não pode fazer cursos presenciais, né? O que a gente procurou fazer na Nila foi praticamente desenvolver estímulos diferentes dos estímulos usados nos materiais originais, de forma que a gente tem, em qualquer apresentação que a gente faz, sempre estímulos diferentes dos estímulos originais do teste, e também mesmo nos cursos de correção que a gente desenvolveu, a gente mudou o gabarito, né? Então, como uma forma de poder, mesmo na pandemia, continuar fazendo eventos, cursos para ensinar o material para as pessoas, né? Então, respondendo um pouquinho disso, a ideia que a gente tem feito, enquanto é online, é modificar os estímulos do teste e os gabaritos para poder dar aula e não correr o risco disso cair na internet ou de alguém ter um acesso indiscriminado a isso, sabe? Essa foi uma solução online que a gente trouxe. E acho que só complementando, né, Ivan, mesmo num curso depois presencial, ter aquele cuidado de verificar se realmente quem vai assistir o curso é psicólogo, né, tem CRP ativo, enfim, tomar esses cuidados para que o material, de novo, né, não caia em mãos que não possam, ou que possam colocar na internet, que possam aí comprometer todo o trabalho, que é um longo trabalho, né, Ivan, né, a pesquisa, né, até chegar lá no início da ideia de se criar um teste, né, ou um instrumento qualquer de avaliação, até chegar nesse formato, né, no finalzinho ali, na mão do psicólogo, vai um longo trabalho e um longo tempo, né, então... E acho que, sobretudo, se a gente fica naquela dúvida, se o nosso respondente teve acesso prévio, né, a um instrumento ou não, o objetivo do instrumento é ele colaborar para uma tomada de decisão, né? Então, é para ajudar a diminuir um pouco das dúvidas que normalmente já o psicólogo possa ter, confirmar a hipótese diagnóstica. Agora, se você não sabe se o desempenho dele foi porque ele treinou previamente ou ele já conhece, né, você fica sem aquela segurança para usar a informação do resultado do teste, né? Então, acho que tem essa questão da pesquisa, mas tem também uma questão que prejudica o próprio psicólogo, né, na tomada de decisão dele. Não é, Irene? Acho que também tem isso, né? Em última instância também, né? Porque aí não vai se conseguir fazer uma avaliação adequada, né? E pode se dar um parecer aí equivocado e colocar o próprio respondente ou outras pessoas em risco, né? Dependendo do contexto da avaliação, né? A gente fala aí, acabamos de falar em porte de arma ou no trânsito, né? Então... E, inclusive, isso vai de encontro com quem pôde participar durante o congresso do IBAP, teve uma mesa para falar sobre a questão da decisão do STF, daquela ADI, né? Então, a gente tem discutido a importância de materiais não ficarem disponíveis na internet, do acesso ser restrito ao psicólogo, porque ele é treinado, né, para que ele possa garantir um pouco mais de qualidade técnica, cientificidade, respaldo ético no uso daquele resultado, né? Então, isso já é uma discussão também que a gente tenta promover dentro da editora. Desde o princípio, a gente foi muito rígido em entender que a gente está do lado do nosso principal componente, que é o psicólogo, né? Somos uma editora que a gente tem lado, sim, a gente está do lado do psicólogo. Aí, Irene, também aqui a Cris Pellini contribuiu conosco. Gente, Cris, eu só consigo te chamar de Cris, assim, Maria Cristina Pellini. Daí não é você, tá brincando. A Cris, gente, trouxe aqui pra gente no chat, ó. Ivan, pode dar um panorama pra gente? Como que foi feita essa tabela para o porte de arma?
Então, vamos lá. Gente, na construção do Memorê, a gente teve a colaboração de muitos colegas, né? Uma das coisas que acontece no Memorê e no Rotas é que ele não é exclusivamente coletado na universidade. Isso é um ponto interessante, né? Porque, e não é uma crítica, porque nós somos, né, Irene, Cristo, a gente escreve sobre avaliação psicológica e tudo mais. E a gente sabe que pesquisa no Brasil, né, é muito difícil, tem o investimento das editoras, tem o investimento né, dos sistemas públicos, CAPES, CNPq, FAPESP, enfim, mas é muito complexo. Então, nós tínhamos o tempo todo uma preocupação de não ficar com uma amostra de universitários. E isso nos permitiu ampliar os contextos a ponto de conseguir amostras no contexto do trabalho, bastante amostras no contexto do trânsito, que até nos permitiu criar tabelas específicas, mas também nós tivemos duas experiências muito importantes. Uma delas, no interior do Paraná, a gente tem também uma colaboradora que coleta dados para a gente, e que ela é psicóloga e perita cadastrada na Polícia Federal. Isso, eu sempre esqueço os nomes. Mas ela é perita para porte e posse de armas, né, para fazer avaliação psicológica. Então, uma parte dos dados foi coletado. Uma outra parte dos dados, nós tivemos o acesso à Polícia Militar do Estado de São Paulo, e também nós aplicamos lá, num grupo de policiais militares, aliás, em 4 grupos diferentes, porque nós queríamos verificar também se tinham diferenças entre policiais militares de pelotões diferentes, corporações diferentes. Também teve uma parte da coleta de dados que não eram com militares, mas com vigilantes e seguranças. Acho que é a mesma coisa, não sei, porque eu acho que no manual a gente escreveu vigilante e segurança. Então, eu preciso olhar lá se tem uma diferença entre esses dois. Mas a gente tem esses outros 2 grupos lá também, com porte, né, que trabalham em profissões de risco. A gente não chamou, acho que, vigilante e segurança. A gente chamou de profissionais que atuam em situações de risco, com porte de arma, né? E comparamos, inclusive, com um grupo de trabalhadores que atuam em profissões de risco, mas que não têm porte. E também comparamos com universitários. Então, enfim, o estudo de construção, então, Cris, ele procurou contemplar algumas áreas. É claro que nós temos muito interesse de ampliar a coleta de dados, especificamente na avaliação pericial ali mesmo, né? Como a gente conseguiu fazer no trânsito. No entanto, um ponto complexo disso é que na avaliação do porte já são respondidos um volume alto de ferramentas. E para a gente incluir mais ferramentas para serem aplicadas ali como uma pesquisa, isso pode gerar maior fadiga também dos respondentes. Então, a nossa base, ela é predominantemente, especificamente de porte de armas, por policiais, vigilantes, e não no processo de perícia para o porte e posse de arma ainda, né? Tem ali grupos representados, mas não é que nem no trânsito, que a gente conseguiu até separar, né, primeira habilitação de renovação, né? Então, mas essa é uma proposta, assim, se tivermos colegas da área de avaliação de perícia de porte, posse, a gente tem muito interesse de ampliar coleta de dados, né? Assim como a gente já tem também, aproveitando, 2 estudos. A Silvia Pacanaro, que está aqui com a gente, já tem começado a fazer a coleta, primeiro experimental e como estudo de caso, com crianças, para a gente verificar também se o Memorê e a bateria de atenção se mostram interessantes, né, para crianças, e também em população de idosos, porque a nossa amostra ela vai até 64 anos, e a gente já está com um estudo acontecendo nesse momento, ampliando para a população de idosos. Inclusive, eu acho que o Roberto comentou ontem, né, no nosso papo, em algum dos horários, a Irene pode até me ajudar, tem uma colega de Santa Catarina, que acho que está aplicando num processo seletivo, né, Irene? Me ajuda aí. Sim, para candidatos que estão iniciando na polícia,
Então, ela também está aplicando o Rotas em várias faixas etárias, né? O Rotas eu memorei também. Então, a gente espera ampliar e espera também a colaboração aí de quem quiser se candidatar aí, que consegue, que atua, como você falou, né, nessa avaliação, nesse tipo de avaliação, pode também colaborar para a gente ampliar mais rapidamente aí, criar novas tabelas para essa faixa. Eu quero. Vamos fazer a tabela para o Amapá. Oi, Graça. Isso mesmo, Gracinha. Vamos fazer a tabela do Rota para o Amapá. Tá bom. Vamos. Queremos muito ampliar mais essa amostra aí, hein? Bora lá. Vai ficar muito legal. Ivan, agradeço aí muito essa longa resposta e muito elucidativa. A preocupação é com essas loucuras aí do nosso atual presidente, com porte, avaliação se estendendo para 10 anos, né? E é super importante a gente ter instrumentos, né, vindo novos para sair, não que não sejam bons, não estou questionando aqui outros, mas testes que já estão assim há muito tempo sendo utilizados, principalmente de atenção, né, que todos conhecem aí. E acaba ficando, sei lá, quase que um jeito viciado, né, de se usar na avaliação. E aí é uma preocupação muito grande, né, com essa questão aí, com essas últimas notícias aí do governo federal, com a extensão do tempo, né, da avaliação psicológica para 10 anos, que já 3, 4 já era um horror, imagina para 10, você se responsabilizar, né? Então, a minha pergunta foi mais nesse sentido, né, como eu estou sempre envolvida aí com o pessoal que trabalha com isso e também no CRP São Paulo, nas orientações que eu ainda faço bastante, é importante ter esse conhecimento, sabe, essas informações, porque aí facilita, né, divulgar mais e ampliar aí essa claridade, vamos dizer assim, instrumentos novos, né, que estão vindo aí, que a gente sabe que também estão sendo muito difíceis, demoram muito para passar lá no SATEPS, aquele tudo que a gente também já sabe. Então, acho assim, muito tão de parabéns aí, fiquei super feliz com essa tabela, enfim, e com o levantamento que você falou, né, Polícia Militar, seria a segurança privada, tá, que eles chamam, além de segurança privada, falo vigilantes, mas o termo aí. Mas ficou bem legal essa denominação que vocês fizeram, né? Profissionais que atuam em situação de risco. Porque isso vai além, né? E aí não delimita aquele espaço. Porque politicamente o grupo de segurança privada, os donos de empresa de segurança e tal, eles têm outros interesses, eles não têm interesse nenhum que o psicólogo continue fazendo esse trabalho. Enfim, então, a terminologia que vocês utilizaram foge, né, distancia, e para esse pessoal que é um pouco mais, assim, né, quadradinho, que são empresários, eu tive contato com eles, assim, bem de frente mesmo, né, uns 3 anos atrás, e é muito difícil esse pessoal. Então, a preocupação não é científica, né? Não, são outros interesses, né? É financeira, ponto. E é uma grande responsabilidade, né, do pessoal que faz essa avaliação de porte, até por conta disso, né, dessa longevidade agora, né, que foi. Então, como você vai ter a garantia de que você fez uma avaliação adequada e que vai dar efetivamente o porte e a posse para essa pessoa, né? Você tem que ter um embasamento muito forte, você tem que ter não é só uma convicção, mas você tem que reunir o maior número possível de informações, né? De dados, né? Para dar esse porte que vai ficar aí na mão dessa pessoa por um bom tempo. Então, gente, agora, no caso, ajuda também, né, a diferenciar dos demais instrumentos. Fala aí, Ivan. Isso. Se vocês me permitem, e se ela quiser falar com a gente, ela vai dar um sorrisinho para mim agora na tela, porque ela sabe que eu vou falar dela. A Zenir é uma grande colega que está aqui com a gente na sala, uma grande especialista também na área do porte de arma também. Mas, Zenir, não quero colocar você aqui numa saia justa, não. Mas eu acho que você tem essa experiência, né? Inclusive de cursos na área de porte de arma também, para psicólogos, né? E queria que você desse também a sua opinião, assim, dessa questão, se você ficar à vontade, claro, né? Da importância dos testes, né, psicológicos no porte e posse. Você quer falar para a gente um pouquinho
Como não, né? Já te coloquei nessa fogueira, meu Deus. Ivan, que satisfação, meu querido. Muito obrigada, tá? Muito obrigada. Que bom, estou conhecendo a Maria Cristina Pellini. A semana passada mesmo citei o seu nome no curso que eu estou ministrando, conhecendo essas pessoas maravilhosas. Obrigada. Que show, que show. É sempre muito bom ouvir o Ivan. Bem, eu trabalho, né, com avaliação para registro e posse de arma de fogo desde 2002, então nós já passamos aí por vários momentos, né, dessa avaliação. Participei daquela pesquisa para definir, né, para a gente criar algumas diretrizes, alguns comportamentos que nós pudéssemos avaliar de uma maneira mais concreta, né, através aí dos instrumentos. Claro. Eu concordo com você, com a Maria, quando ela disse que essa população, né, de vigilantes, que o maior interesse realmente é a questão financeira. Eu sinto uma dificuldade na avaliação desse pessoal, dessas pessoas, quanto ao grau de escolaridade. A maioria tem 4º ano, a maioria veio da lavoura, né, e eu confesso para vocês que ou nossos instrumentos não estão adequados a essa população, ou nós iríamos reprovar ali uns 50%, tá? Eu diria que é mais ou menos isso. Então, é algo que me preocupa, tá? É algo que me preocupa e que eu quero continuar discutindo com vocês que são bem da área, são especialistas, como que a gente sai dessa saia justa, né? E tem aí toda a normativa que a gente segue, com os projetivos, a gente tem usado bastante o Zuliger, e o Zuliger é muito difícil para essa população que não tem, assim, digamos, uma criatividade, né? Eles são muito rígidos, né, em termos egóico e tudo mais, bem conservadores. Então, a produção geralmente dá baixa e com qualidade ruim de respostas, tá? E aí nós temos o HTP, mas o HTP é complicado também, né, para aplicar em grupos. E o outro é o Pfister, mas o Pfister, ele é individual, tá? Então, é uma dificuldade que eu tenho, tá? E... A gente tem que pensar alguma coisa juntos, minha amiga, para a gente pesquisar aí. Exatamente. A gente arrasta a Cris com a gente, a Irene. Exato. Muita gente aqui interessada. Vamos toda para o projetivo, é isso aí. Vamos. Eu gosto muito dos testes, dou aula também de avaliação psicológica, e aqui na Universidade aqui de Londrina, estou em Londrina, no Paraná, na cidade de Pé Vermelho. E contem comigo para pesquisa, eu gosto muito ajudei um pouquinho só aí o Ivan no Memory, né? Memory. Muito. E foi muito, muito interessante. Então, estou sempre envolvendo meus alunos também em pesquisa, que eu acredito e quero continuar nesse ramo. É isso. Muito bom. Muito obrigado, minha querida. Eu não podia deixar você passar por aqui, sem a gente deixar um carinho aí com você, viu? Agradeço demais pela oportunidade, estou bem feliz em estar aqui com vocês, tá bom? Muito legal, obrigada. Bom, gente, então, acho que a gente precisa, a gente se estendeu aqui mais do que o combinado, né? Mas eu acho que a discussão é muito pertinente, a gente poderia também, acho que eu gostei desse viés hoje, ter ido para um lado mais do porte também, porque em outras apresentações a gente pôde puxar para a área do trânsito. Ontem a gente teve um papo com a Ana Portugal, que falou de uma área mais de neuro também, de neuropsicologia do uso das ferramentas. Então, bom, o que a editora Nila Press, de uma certa forma, ela é uma editora nova que está começando, então ela está tentando ter um pouquinho de formas de colaborar com as áreas, né? Ainda que o teste, por exemplo, rotas, ele tenha tabelas para o trânsito, mas ele tem estudo clínico, ele tem estudo com população não do trânsito também, tem estudo coleta já também com porte de arma. A gente está trazendo mais conteúdo também para o manual nas próximas edições, tá bom?
Irene, tem mais alguma coisinha que você queria falar antes da gente fechar aqui para o sorteio? Não, querido, acho que podemos ir para o sorteio, se ninguém mais tem dúvida, né? A gente deixou aí os nossos contatos, e acho que a grande maioria que já esteve aí nos nossos papos anteriores, e tem nossos contatos também. Então, quem tiver interesse, né, de participar das pesquisas, a gente está aceitando aí ajuda, né, colaboração, para caminhar mais rapidamente aí com essas novas tabelas aí, com outros materiais. E a gente está aguardando aí, em breve tem, né, mais novidades aí para compor, para complementar aí a bateria, né? Combinado, minha amiga, isso aí. Acho que até o próximo evento, o próximo congresso, certamente nós teremos mais coisas. E quem sabe aí um projetivo, né? Com a ajuda aí da Zenir, da Cristina, né? Quem sabe a gente... Ivan, só uma correção que eu não vou aguentar aqui. É uma editora nova, Nila Press, mas com experiência de know-how aí da equipe, né? Não posso dizer. Isso é assim, não é, gente? Não tem como. Então, faço essa correção como professora, né? Vou fazer essa correção nesse meu ex-aluno, né? Ela tem o know-how. Gente, não tem a Cris deu aula para mim. A Cris, morram de inveja. A Cris foi minha professora real oficial, de verdade, tá? Saudade. Eu não aprendi com ela só assim, não. Aprendi com ela lá na minha base, não é? Muito obrigado, viu, Cris? Parabéns. E a Cris trouxe um ponto que eu não vou nem pedir para o Ingo falar quanto tempo que ele é um editor de testes, né? Não vou nem perguntar para ele quantos anos de editor de teste, né? Sei lá, acho que ele... 1982 começou. Olha isso, Cris, 82. Faz um tempinho. Eu estava no terceiro A gente não ano da tinha nem faculdade. nascido, né, Irene? Pior que a gente já, né, Irene? A gente estava acabando a faculdade. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês. E agora vamos fazer um sorteio, porque aí a gente finaliza o papo de hoje, né?